Senhoras e senhores, estamos começando mais um Não é uma Receita de Bolo. Estou aqui com meu amigo Wesley Venâncio, né, que está nessa empreitada aqui comigo. E hoje a nossa convidada é uma pessoa extremamente especial, né, porque é multifunções, né, a Giane Honorato. Ela é naturóloga, educadora, empresária e cofundadora do Mandarim Spa. Seja bem-vinda, Giane. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Giane. É uma amiga, é uma cliente. A conheço aí de alguns anos, talvez, né? Um ano e pouco. E é um prazer imenso ter você aqui. Aceitei até meio gripado, com essa voz de... Eu tô falando como se fosse dentro de uma cabaça. Ele queria gravar de máscara. Aí eu queria gravar de máscara, para dar exemplo à audiência. Aí eles falaram a gente assim, tá bem, nosso sistema imunológico tá funcionando, tá todo mundo bem. Tá tudo certo. É um prazer ter você aqui, Giane. Eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigada. De como você enxerga os negócios, a vida, e a sua visão é algo extraordinário, assim, que me encanta muito. Eu penso que você enxerga além do que normalmente as pessoas enxergam, e é sempre bom ter pessoas assim, né? Imagina, tô bem, vou sair depois, pode encerrar a live e o podcast então, já. Bem legal também. Obrigada, pra mim que é um prazer estar aqui com vocês, então, estreando, né? Esse formato de podcast aqui agora. Nas poltronas, nesse e óbvio, vaça, casual, sim, gostei. Estreando nesse novo formato de vocês. Obrigada pelo convite. Adorei quando o Bruno trouxe ali a multifuncionalidade, porque me remeteu uma coisa que você me falou esses dias, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Você falou, mas é que você tem esse comportamento e esse. Você falou assim, você é ambivalente. Eu falei, ele quis ser educado, me falando que eu sou ambivalente ou eu sou ambígua? Mas eu fiquei com ambivalência, tá? Sim. Mas obrigada, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, o podcast não é uma receita de bolo. Nós temos o foco em empreendedores que tiveram algum sucesso já em sua jornada e que pode compartilhar alguns ingredientes que foram importantes em suas jornadas com as pessoas, com os empreendedores que nos assistem. Então, eu gostaria de começar a entrevista com a seguinte pergunta. Na sua opinião, o que você tem de especial, Giane, que te trouxe ao patamar que você colocou o Mandarim com os seus sócios hoje? Curioso isso, hein? Profunda essa pergunta. Eu acho que um dos fatores é muito isso que você trouxe, assim, né? E que você trouxe também. Acho que essa multifuncionalidade, essa ambivalência, eu falo que a minha vida é pautada em 3 pilares, né? Saúde, negócios e educação. E vamos começar aqui pela saúde e até pela minha formação acadêmica em naturologia, mas isso vem antes. A naturologia me trouxe muito um olhar integrativo para a vida. Só que, na verdade, isso não veio com a naturologia. Eu acho que eu sempre tive esse olhar mais integrativo, um olhar de todo. Eu acredito que esse é um dos fatores, sabe, Wesley? Então é esse olhar mais integrado, não isolando partes. Em muitos momentos é importante você dar foco em algumas partes, mas sem olhar que aquela parte ela é a parte. Aquilo é parte de um todo maior. Então isso eu acho que me trouxe, né, uma potência que me traz e me fez trilhar os caminhos que eu trilho. A outra coisa é necessária muita... É bonito, né, falar hoje resiliência, mas na verdade eu sou insistente mesmo. Eu acho que é um pouco além da resiliência. Porque é como a gente estava falando aqui antes a respeito de relacionamento, né? É fácil você desistir. Na verdade, você olha para o lado e você fala, o que eu fiz da minha vida? Desiste. Na hora que você está empreendendo, o mundo inteiro, ele é muito bonito o empreendedorismo de palco, mas o bastidor, só quem empreende sabe, né? Quem vê palco não vê bastidor, é essa máxima. Então, nesses momentos, eu vejo que é uma resiliência, uma insistência, e muitas vezes, quando eu vivi momentos como vocês trouxeram em relacionamento, de olhar e falar, meu Deus, né? O que eu fiz?
Em vez de passar os 92 segundos, o que eu faço muito na minha vida é buscar assim, o que que me fez começar? Qualquer energia que eu tinha lá atrás, né? O que que me brilhava os olhos. Aí você revisita o teu motivo de começar, você fala, beleza, é aqui que eu tenho que seguir. Então, eu traria um pouco disso, assim, na minha jornada. Que legal, porque realmente corremos o risco de negligenciar partes importantes desse processo, que é muito amplo, né? Nós temos aí gestão, a parte que o Bruno faz muito bem, presta consultoria nesse sentido, a parte de marketing, a parte contábil. Nossa, quantos aspectos são importantes em um negócio, e se o empresário negligenciar o mínimo de conhecimento em uma dessas áreas, ele pode estar correndo o risco de ter uma falha ali no seu processo, né, de gestão. E assim, no início é muito puxado essa etapa, porque primeiro a gente não vem de uma educação brasileira em que a gente é incentivado a empreender. Isso mudou, a geração Z vem com uma outra visão. Eu ainda sou millennials, né? Então, a gente não tem esse olhar, né, de empreender. Então, até formação de escola e dentro da formação acadêmica mesmo na área da saúde, não fala disso. Depois que você sai, então você acaba aprendendo muita coisa na raça. E a segunda coisa é que no começo são muitos fatores e muitos setores. E você às vezes não tem nem... Às vezes não, você não tem caixa, você não tem cabeça, porque você fala, delega, beleza, delegar, mas você tem dinheiro para delegar? Então por isso que eu falo, às vezes é importante a gente estar em grandes rodas, olhar o que outras pessoas estão fazendo, se inspirar, mas é muito voltar para o teu negócio e voltar, beleza, é ali que eu quero chegar. Mas para eu chegar, eu vou ter que passar outras etapas, porque, nossa, é lindo falar delega. Filho, como é que você delega quando você não tem grana para delegar? Como é que você investe no negócio quando você não tem? Ou você sobrevive o negócio, ou... E aí? Então, isso que eu falo que é empreendedorismo de verdade, entende? E às vezes tem muito discurso que às vezes, ao invés de motivar, desmotiva a pessoa, porque ela fala, não, eu tô muito distante disso. E o início da curva de aprendizado, ela é muito dolorosa, né? Muito, muito. Você vai. Quando você tem um certo conhecimento agregado, é que começa a ficar mais fácil e você começa a entender as coisas ou o processo de qualquer tipo de conhecimento. Sim. Então, exige muita resiliência mesmo nesse início, né, Bruno? Sim, sim. Hoje o que eu vejo muito, Jane, eu não sei se você tem percebido isso, mas os empresários, eles não são autênticos. A maioria deles procura nesses empreendedores de palco que você citou uma autenticidade que não os pertence, né? A história de cada um é muito bonita. Se você for entender, existe cada um, como diria, acho que a Marisa Monte, né, que universo particular, né? E isso é muito lindo. É muito lindo você entender que não é uma receita de bolo. A sua história, ela não pode ser medida com a régua do outro, né? Exato. E pela nossa individualidade, nós somos especiais nisso, né? Também existe uma fronteira ali, nos achar, né, ter aquela coisa egocêntrica. Não é por aí que eu quero falar. É simplesmente no fato de que quem tem a visão tem o dom, né? O meu pastor, ele fala muito isso, e eu acho isso muito interessante. Quem tem a visão tem o dom. Então, se você tem a visão de algo, batalhar por aquilo, fazer com que aquilo aconteça, é um privilégio. Quando você entende que é a sua história. Quando você entende se que é o seu... inspirar, mas não perder a tua essência. Exato. E é isso que você falou, assim, hoje, com isso aqui o tempo inteiro, né, viciando a gente, é interessante inspirar, mas virou uma performance. Exato. Tá, todo mundo parece que tá performando, é um personagem. E na verdade a conexão ela vem justamente da autenticidade. Hoje, quando eu cheguei, eu citei uma gravação da empresa de amigos nossos que eu falei, nossa, o vídeo me chamou a atenção porque foi tão autêntico, foi tão real que eu fiquei no vídeo. Eu falei, ele fez um negócio ali no meio da gravação, engraçado, que você via que não é que ele parou, editou, era ele. E aquilo me fez assistir o vídeo até o final. Então, a gente precisa voltar para esse resgate, né, dessa autenticidade aí, que é muito necessária.
E eu, como psicólogo, não posso deixar de falar, refletir, né, levar o questionamento a todos que normalmente essa dificuldade de nos expressarmos de forma autêntica está relacionada com a necessidade de aprovação. Uhum. E é perfeitamente natural nós termos essa necessidade de aprovação. Natural, do ponto de vista de sobrevivência. A gente precisa, enquanto seres muito frágeis, fisicamente, estarmos juntos. Então, de forma instintiva, essa necessidade de aprovação ela existe e de forma importante. Porém, com o advento da tecnologia, as redes sociais, tudo isso que está acontecendo não aconteceu de forma muito rápida e meio que o nosso organismo ainda não se atualizou. Porque quando isso foi, de certa forma, moldado, selecionado geneticamente, por vários anos, nós vivíamos em grupos muito pequenos. Então a necessidade de aprovação era em relação a... Pequena, né? No máximo 300 pessoas. Era ali uma tribo. E hoje, de seguidores, a gente tem milhares de pessoas. De audiência, milhares e milhares de pessoas. Então, se tem uma coisa interessante a se pensar, que inclusive nos bastidores eu falei pra você, né, Bruno? Bruno, nossa, vamos entrar ao vídeo, meu Deus do céu. Agora... Vamos. Eu falei pra ele assim, as pessoas que realmente importam pra você nem assistiram ao vivo no Instagram da Giane, porque é o Instagram da Giane. Sim. Será? Só que isso é meio... De repente alguém aqui, eu conheço o Bruno, Assim, a gente pode perguntar, alguém conhece o Bruno? Ninguém conhece o Bruno, gente. Tenho quase certeza que não. Então, mas é meio automático, assim. Pera aí, eu preciso da aprovação da galera. Mas se for avaliar mesmo, não. Você precisa da aprovação ali de sua família, de pessoas que realmente são importantes para você, que se importam com você, que são a sua rede de apoio e só. O resto... Eu vou usar o que você está falando de uma coisa que eu li esses dias e eu achei curioso. Talvez a aprovação importante são daquelas pessoas que a hora que você decola, você fala decolou, e a hora que você desce, você fala aterrissei. Então, eu acho que é isso, né? É um nicho muito pequeno, né? E a gente tem um instinto natural, mas é que passou um pouquinho da conta. E aí, na área dos negócios, as pessoas, assim, é importante você se inspirar, você fazer. Mas o que eu vejo na hora de você conduzir, né, a empresa, time, perfis, traz ali a tua característica, né? Porque a empresa, ela reflete muito o dono da empresa. Né? Principalmente quando a gente começa ali, empresa pequena, você vai formando a cultura da empresa. Então, será que a tua empresa, ela de fato é aquilo que você queria, ou você está fazendo daquilo um palco, um cenário para alguma coisa, né? Enfim, estou falando de empresas menores, né? Um início ali, uma fase inicial, né? Então... E tem dado tão certo hoje, né? Os negócios... as pessoas entenderam que os negócios precisam de um rosto. Sim. Os negócios precisam de uma cara, assim, para se conectar com o público. Nós vemos a DIB hoje, né? O Davan. E tem que ser autêntico, né? E de não forma dá pra ser autêntica. E o que eles são? Absoluto autênticos. O Adib da CIMED, o Davan e tantos outros que a gente sabe. O empreendedorismo hoje deixa de contratar, né, atores e tudo mais, para colocar ou a cara do dono na empresa, ou quando vem um cara desse de relevância, na verdade esse cara entrou na empresa com percentual, com equity, alguma coisa, porque precisa desse vínculo, né? A gente ficou tão matéria o tempo inteiro que, opa, eu preciso me conectar. As pessoas não gostam de seguir empresas, né? Por exemplo, você tá vestido aí com algumas marcas. Eu tenho quase certeza que você não segue essas marcas no Instagram. Não. Porque nós gostamos de nos conectar com as pessoas. Sim. Por isso, as marcas, as empresas precisam de um rosto, de uma pessoa que expresse valores, que expresse a personalidade. E aí fica já um ingrediente importante, né? Que funciona muito.
Hoje, o grande problema hoje é você entender o que é performance, o que é propósito, né? Toda marca, toda empresa, que seja ela qual for, ela tem que ter propósito. Se você não entrega uma missão, um porquê para a sociedade, né, é pensar além do lucro. Nós estamos vivendo isso muito real hoje, né? Principalmente pós-pandemia. Você vê que as marcas que são mais lembradas são aquelas marcas que de fato vão além do lucro. O que eu posso oferecer de valor agregado? Eu vou mudar a sua vida como? Né? Só que nessa correria, nessa corrida, né, na busca do sucesso, que é algo extremamente relativo, que é sucesso para mim não é sucesso para você, né? As pessoas estão tentando padronizar algo que não é padronizável, né? Nem sei se essa palavra existe, né? Mas não tem como padronizar. Você não padroniza sucesso. Você simplesmente é você. E o dom que você tem, o talento que você tem, vai fazer com que você ofereça para a sociedade algo que faça a diferença. Só que as pessoas se perderam nisso. Você tem conseguido ver isso hoje no mercado, nos profissionais com quem você se relaciona? Essa clara definição entre performance e propósito? O que eu tenho visto muito são as empresas se voltando cada vez mais para isso do propósito, para ir além do lucro mesmo, porque hoje o mercado ele exige isso. Volto e trago a geração Z, que tem mudado totalmente um perfil de consumo, um perfil do mercado. Eles estão ditando o novo luxo, o novo modelo de consumo. A gente tem a maior curva do wellness dos últimos anos e não é tendência, não é hype, isso vai se manter. Por quê? Porque essa geração, tanto ela quanto os milênios, eles estão voltados para isso, beleza. Hoje eu tenho milhares de opções aqui na minha mão para comprar. Qual empresa que eu vou comprar? Qual que é o impacto que você gera? Quais são as escolhas que você faz? Qual que é a bandeira que a tua empresa levanta? Então eu tenho visto isso e as empresas obrigatoriamente voltando para isso também, tanto que agora as empresas buscam ali, por exemplo, selos como Great Place to Work, Empresa B, a gente vem a NR1 aí colocando, beleza, produtividade, entrega, mas como é que tá a saúde mental, né, do teu time? E até mesmo esses grandes players do mercado, como a DIB e tudo, eles trazem junto uma cultura de negócio, um olhar, uma humanização e um retorno a esse propósito, né? Então eu vejo, né, na minha esfera pode ser uma amostra muito viciada, porque talvez é o conteúdo que eu vou consumir, ou são os lugares onde eu estarei, a busca de empresários e de empresas que tenham essa visão. Eu estive há pouco num evento do grupo do ecossistema do João Kepler em São Paulo, e eu vi ali os maiores do mercado falando de coisas que a gente não via falar antes em negócio. Então, assim, eles falando, a gente está falando de bilionários, de empresas com faturamento muito fora da curva, uma parcela muito pequena, né, do que tem. E os caras abertamente falando, primeiro, o valor da minha empresa é fé. Segunda coisa é a família no centro do negócio. Se não tem essa coisa de faca na caveira, vamos, beleza, tem fases da vida que são assim. Mas será que é para ser assim, você adoecer e daqui a pouco você não entender aquilo que está acontecendo? Terceira coisa que eu vi lá muito forte no ecossistema deles é uma frase que eu levo para mim. Eles falam, a gente ouve, né? A gente nos ensinaram que amigos, negócios à parte, certo? Eles fazem, não, amigos e os negócios fazem parte. Então tem um outro conceito, um outro modelo, eles trazendo uma questão de, assim, energia, exatamente essa palavra. Não, porque daí eu tava ali, parece que energia não bateu. Você fala, quando que a gente ouviria isso em um evento muito restrito para 50, 60 empresários, com faturamento multibilionário? O cara vai falar de energia. Pelo menos era isso que a gente ouvia há uns anos atrás. E hoje não, é disso que tem que falar, sim. É esse o movimento que tem que fazer, sim. Então eu tenho visto uma busca muito grande por propósito. E aí eu volto. A gente só chega nesse propósito, nesse olhar, se a gente se inspira
em grandes pessoas, né? Ou não, porque o sucesso é relativo. Às vezes eu vou olhar, para mim não é o cara que é multimilionário, é o cara que tem tempo de parar e fazer algumas coisas na vida dele. Mas é olhar para isso e não perder a tua identidade, sabe? Sim. Porque estar junto com o teu propósito tem muito a ver também de você estar conectado com a tua essência. Se você está performando só, ou na verdade personificando, digamos, né? Criando um personagem, na verdade, eu acho que a probabilidade de você estar muito próximo a um propósito, ela, na minha perspectiva, é difícil, é incongruente na minha cabeça, sabe? É uma questão de coerência mesmo, né? De vida. E eu não tô falando que empresa é filantropia, não tô falando que não tem que ter resultado, não tô falando que um KPI, uma vertical de olhar para um negócio como faturamento não é importante, é fundamental numa empresa, porque é o que a gente falou antes. No começo não é tão difícil porque você não tem dinheiro para contratar, beleza? Né? Mas é entender quem manda em quem, qual que é teu caminho e tudo bem. Se teu foco é lucro, lucro, lucro a qualquer custo, eu quero só ver dinheiro, tá tudo certo. Esse não é meu jogo. Eu vejo que vários pilares têm que andar junto. Eu volto lá no que eu falei no início. É sempre um olhar muito integrativo. Não pode ser só o flow, o bem-estar, o vamos junto, e também não pode ser só uma vertical de resultado aqui. Sim, de fato. Quando a gente vê isso, quando você fala isso, é muito claro para mim que existe frases carregadas de experiência, né? Como foi sua vida até aqui? Como que surgiu essa ideia de empreender? Quem é a Giane que as pessoas não conhecem? Eu acho, Bruno, que assim, na verdade isso começou muito antes, né? A minha avó materna, ela sempre foi uma senhora muito simples, mas muito empreendedora, muito visionária, sabe? Então, morou muitos anos na fazenda, veio, eles tinham alguns lugares de aluguel, e ela essa do negócio, de alugar, de fazer. Meu avô, ele estava muito mais voltado a outros saberes, né? Um grande intelectual e tudo mais. E a minha avó tinha muito isso, né? De empreender, de fazer acontecer. E aí, uma das primeiras lembranças que eu tenho é de uma época, na minha época de jovem, tinha uma coisa que era uma jovem, era uma pipoqueira da Estrela. Era uma pipoqueira, ganhei de nada. Você lembra nada, também, eu lembro. Era uma pipoqueira da Estrela. Não, era uma automática. Olha aí. Da Estrela mesmo, de marca de brinquedo. Era meio que uma lâmpada embaixo, você colocava a pipoca ali e a pipoca estourava. E aí. Demorava 20 anos pra estourar. 20 e poucos anos, mas estourava. E aí eu lembro de, com a minha prima, no final do ano, pegar ali a pipoca e ir para vender na calçada. Depois, uma época, meu pai teve uma empresa, a gente também colocava. Então, eu acho que começa essa visão um pouco ali, né, de negócio assim. E eu sempre tive uma pegada muito eu acho que de liderança, sabe? Eu adorava competição, eu adorava fazer gincana em casa e competir, cronometrar e organizar um negócio. Então eu acho que lá atrás começa ali. Mas aí veio mais forte depois da natrologia. Mas quem era o líder assim que te inspirou? Eu acho que os líderes eram essas pessoas em volta. Eu acho que admirava ali meu avô, minha avó, meus pais. Esses foram meus grandes líderes, né? Meus maiores líderes. E até hoje, porque tem valores e tem saberes que são únicos, né? E são esses que nos norteiam. E depois a gente vem trazendo outras capacidades. Então, lá na infância começou ali, mas aí depois na natrologia, na faculdade de natrologia, quando eu morei ali em São Paulo, eu acho que viraram outras chaves. Aí eu voltei, fui para a área atendendo consultório, depois a parte da educação me desbravou. Outro lado meu muito forte também, né? Porque professor tal qual aqui, descobrimos hoje que damos aula para as mesmas turmas, inclusive, de pós-graduação. Eu acho que a sala de aula foi um presente na minha vida. Eu venho de uma família de professores e pesquisadores, então... Que chique, hein? Chique, a gente é fino, né? Então tem ali esse berço em casa também.
Então eu acho que a educação me trouxe muito e depois foi um negócio que foi indo na raça também, assim, né? Fazendo dentro do spa e tudo. Então a gente foi desbravando, foi abrindo um mercado que até então, falando de Mandarim Spa, o Mandarim foi o primeiro spa urbano de Goiânia. E não existia spa urbano em Goiânia. Então a gente abriu o mercado. A Débora muito visionária, 2009. Nossa. Né? 2009. Tempo Ninguém já, falava de spa. Eu já tinha vivido experiências de spa urbano em São Paulo, porque nessa época ali, 2007 até 2009, São Paulo teve um boom de spas urbanos. Primeiro boom ali do Brasil. E aí a Débora, que é a fundadora do spa, morava fora, morava em Roma, já era frequentadora de spas, empresária. Ela decidiu voltar a Goiânia e criar essa marca do Mandarim Spa. E aí foi incrível, porque eu acabei chegando 6 meses depois na marca, e ali foi a grande possibilidade de executar muito do que eu já tinha vivido e de validar outras coisas que só estavam no campo das ideias aqui, né? Eu, ela e o Cadu Fedato, junto com todo o time que vem nos acompanhando aí, alguns já foram, outros estão, e vem nos acompanhando ao longo desses anos. 2009. Não existia spa urbano em Goiânia. Mandarim em Anápolis também foi o primeiro spa, na verdade, não tinha nenhum spa em Anápolis. E foi sua ideia trazer para Anápolis? Como é que foi esse processo? Foi uma ideia... De Anápolis, né? Porque a gente sabe do desafio que é o mercado de Anápolis. Sim. Especialmente para coisas mais modernas, assim. Sim. Foi uma ideia, na verdade, apesar de ser de Anápolis, né? Eu saí daqui aos 17 anos. A primeira vez fui morar em Goiânia, depois São Paulo, e quando eu retornei para Goiás, eu sempre fiquei morando em Goiânia. Confesso que, na verdade, esse incentivo maior por Anápolis foi da própria Débora, que é a fundadora da marca. Eu confesso que fui absolutamente resistente, justamente por conta disso, dessa lenda, né, desse mantra de que Anápolis não funciona, Anápolis nada dá certo, abre em outros lugares, pessoa em Anápolis não consome em Anápolis, vai consumir em Goiânia, enfim. E aí ela trouxe esse incentivo, nós abrimos aqui. Confesso que durante muitos anos, mesmo com o negócio aqui, eu acabei, de certa forma, negligenciando um pouco o meu negócio aqui, porque no fundo isso me virou a chave depois. Eu não queria muito vir para Anápolis, eu não queria dar foco no negócio aqui, porque essa historinha rodava na minha cabeça. Sim. Até que veio a pandemia e eu me liguei disso tudo. Eu falei, peraí, não. Olhando uma perspectiva um pouco de uma constelação familiar, não é como se, mas imagina, é como se eu tivesse um grande projeto, um filho, entendam isso absolutamente entre aspas, eu tô ali e eu não tô cuidando dele, eu tô deixando a coisa andar. Então, ou eu encerro essa porta e falo, beleza, não vou seguir com essa operação, ou eu olho para isso e dou foco nisso. E aí foi quando virou essa chave na pandemia, eu falei, não, Anápolis é uma cidade próspera, as pessoas fazem dinheiro na cidade, tem capacidade sim, então eu tô sendo cretina de internamente rodar essa historinha tendo um negócio lá. Ou eu invisto, ou então eu tenho coragem de falar, beleza, a operação de Anápolis não existe mais. E foi esse momento que me virou absolutamente uma chave na unidade daqui. E a unidade tomou outra proporção. Então eu negligenciei durante muitos anos essa operação, que vai fazer 10 anos agora, e nós absolutamente abrimos o mercado em Anápolis, né? Então o Mandarim foi disruptivo desde o início. Acho que por isso que cheguei ali 6 meses depois na marca, e deu muito certo, porque, primeiro, para eu funcionar eu preciso de liberdade, muita liberdade. E liberdade de criar, de fazer, e eu tive isso desde o início, né? Tanto que eu pude ali desenvolver os produtos da marca, os serviços da marca, então eu tive liberdade. É uma marca que já nasce com um olhar disruptivo, tem desafio, então juntou 3 ingredientes que para mim são fundamentais ali. Então, é um pouquinho disso aí, tá, Bruno? Eu fui da pipoqueira ao Mandarim de Anápolis, tá? É uma trajetória, é uma trajetória linda, né? Você falou um pouquinho sobre sócios, né? Eu queria focar um pouquinho nisso agora nessa parte da nossa conversa, porque existe existe uma fala
na sociedade, que sócio não dá certo, aquela coisa toda, eu prefiro fazer o meu negócio sozinho, né? E é uma coisa que eu sempre fui contra. Eu sempre fui contra porque... O sócio ou fazer negócio sozinho? Fazer negócio sozinho. Porque você não vai sozinho a lugar nenhum. Você não vai sozinho nem na esquina. Fazer um podcast desse, você não faz sozinho. Existe uma equipe para isso. Né? Então, assim, a minha empresa tem 6 anos, né? Muito mais nova do que a sua, mas é uma empresa que quando nasceu eu falei, cara, eu preciso chamar alguém para lutar essa luta comigo, sabe? Hoje os meus sócios são meus amigos, né? Que é aquilo que você falou. E como você fez para escolher os seus sócios? Como que foi esse processo? Na verdade, foi depois, né? Porque pensando em Mandarim hoje, né? A gente tem operações que não tem sócios, né? Por exemplo, a de Anápolis minha, de Goiânia com Cadu, a gente tem uma franqueada hoje em Brasília, mas na marca, né, nós somos em 3 sócios. Então ela começa com a fundadora da marca, que é a Débora, e aí depois ela trouxe, né, vem ali junto o Cadu e eu. Então, na verdade, aquilo não é que eu escolhi, eu fui cantada e eu topei a cantada, é um casamento, entende? Né? Sua sociedade é um casamento. Você foi escolhida, mas acabou tendo que também fazer uma escolha de aceitar. Também fazer uma escolha de aceitar, exatamente. Né? E como é que foi esse processo? O que você acha importante eu acho que assim, primeiro, para você ter uma sociedade com alguém, é importante que você tenha valores muito parecidos com aquela pessoa, porque senão começa a ter desafios pesados, sabe? Se os valores na essência, se os princípios eles não comungam, você com certeza terá valores muito... Você terá com certeza problemas muito sérios lá na frente. Outra coisa, ter um sócio, eu acho que é importante porque a jornada do empreendedorismo ela é muito solitária mesmo e ela é pesada. E quando você tem um sócio, é alguém para ir junto com você, é alguém que dá a mão na hora que você perde fôlego e essa pessoa vem junto com você. Por isso que precisa estar muito alinhado, senão é problema na certa. E uma outra coisa que eu trago, a importância de trazer essa pessoa alinhada ali com você, né, e de caminhar junto para que você entenda que, opa, agora eu consigo soltar, eu consigo conversar, eu consigo ter uma troca. Eu acho que é importante. Vejo negócios que sem ninguém vão bem, né, mas vejo negócios que com sociedades que elas caminham. Mas tem aquilo que a gente falou, tem hora que você fala, meu Deus, por que eu não tô sozinha? Não era mais fácil se eu estivesse sozinha? E tem horas que você fala, nossa, como eu queria ter alguém aqui para partilhar isso, sabe? Sim. Então, acho que tem os 2 caminhos, mas eu partiria disso, assim, de ter princípios e valores. E uma coisa que eu já quase caí na tentação em fazer, e principalmente quando você está no início e é muito desafiador, isso para mim foi uma virada também. Em alguns momentos você quer abrir uma participação societária da tua empresa, né? Hoje a gente fala muito mais de equity, né? Vem ali de uma jornada com o João Kepler, eles trazem muito a nova economia, não é tanto mais sobre participação societária, mas em muitos momentos de desafio, você às vezes quer trazer uma participação, fazer uma abertura para um sócio, e naquele momento que você não precisa de um sócio, é melhor você remunerar alguém muito bem para uma função determinada que vai resolver um problema na tua empresa, do que de fato você abrir teu capital social com outra pessoa. Você fala, você quer mesmo abrir essa empresa? Será que não é melhor você contratar alguém para fazer isso do que você trazer alguém como sociedade? Eu já me vi em alguns momentos pensando disso. E aí eu pensei, bom, mas para quê? Vou ter um casamento aqui, não é melhor eu contratar alguém do que abrir a sociedade para resolver esse problema? Então, eu acho que às vezes a gente tem sociedades que são feitas nesse rompante e também não dá certo. Sim. Acho que tudo é uma questão como você falou, de princípios, né? O Simon Sinek, ele diz uma coisa muito interessante naquele livro dele, Comece pelo Porquê. Sim. Que ele diz que 100% dos nossos negócios são feitos de pessoas. 100% dos nossos clientes são pessoas.
Se nós não entendemos de pessoas, nós não entendemos de negócios. De fato, adoro essa frase dele. Nossa, Simon Sinek é um gênio, né? Adoro, adoro. E quando a gente entende isso, em uma sociedade onde você está constantemente rodeado pelas redes sociais, pela sua equipe, clientes, tem momentos que você quer ficar sozinho, aquele negócio. Você já estava falando que o meu sonho é desinstalar o WhatsApp. Meu sonho. Meu sonho é desinstalar o WhatsApp. O que te impede? É o psicólogo já entrando na tua... Na tua terapia aqui. O que me impede? Me impede que eu preciso trabalhar. Eu uso muito o WhatsApp para isso, né? Mas quando a gente chega em um determinado momento, a gente entende o quanto cada pessoa é importante em seu determinado lugar. Seu sócio no lugar de seu sócio, seu cliente no lugar de cliente, seu fornecedor no lugar de fornecedor. Como é para você hoje lidar com essa separação? Primeira coisa, é muito difícil essa separação no início. Eu acho que ali começam alguns problemas, entende? Lá no início é muito complexa essa separação. Você falar, você cuida de tal área, você cuida de tal área, e isso começa a ter desafios muito grandes. Então eu acho que no primeiro momento é trazer esse alinhamento, mas não é uma jornada individualista, é uma jornada compartilhada. Beleza, a gente tem uma empresa, a tua área vai ser finanças e contabilidade, o Wesley vai ficar com a parte de gestão de pessoas e a parte do marketing, e a Jeane vai ficar com a área comercial. Significa que a Jeane vai... Porque primeiro é difícil definir no início. Tem muita coisa para fazer. Segunda situação, depois que você define, às vezes as pessoas acharem, beleza, essa área é minha e a outra que se lasque, e que eu não tenho que avisar nada e eu não tenho que compartilhar nada com você. Ou no máximo é assim, vai ser avisado. Não é isso. Eu volto na primeira coisa que eu falei. A minha forma de olhar para uma empresa é a mesma forma que eu olho para a vida e que eu olho para a saúde, que eu olho para a natureza. Não existe uma coisa isolada da outra. O movimento aqui vai reverberar ali. Então é entender que, beleza, essa área de responsabilidade minha, mas ela não é um processo ditatorial, entendeu? Um feudo, né? Não é um feudo. Então, eu vejo que isso é fundamental e deixa o processo muito mais leve. Quando a gente tem áreas separadas, áreas distintas. E vamos pensar numa coisa. Se eu me associei a você, se você é meu sócio, eu tenho que confiar em você, eu tenho que admirar você. E às vezes o que a gente faz... Tal qual um relacionamento, gente, é muito parecido, porque a vida ela segue dessa forma. Se eu começo a olhar para fora e ter uma admiração maior do que eu tenho para você que está ao meu lado, não faz sentido a gente caminhar junto mais. É como num relacionamento. Se tá tudo lá fora, né, muito melhor do que eu tô vivendo aqui, para que você tá aqui dentro? Você tá com o teu olhar lá fora, aqui que tá do teu lado, fazendo a jornada. Não tem admiração, não tem brilho no olho mais. Ou você revisita isso, limpa a lente e vem junto, ou então deu certo até aqui. De agora em diante a gente vai ter que seguir caminhos diferentes, sabe? Pelo menos é como eu vejo, tá? E eu acho que ali estão alguns gargalos. Legal. Perfeito. Quando se fala de sociedade é uma coisa muito complexa, né? Exatamente porque é um casamento. Você considera um casamento, Bruno? É um casamento. Mas parece tão mais fácil de separar, né, do que um casamento. Nossa, eu acho que é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu acho que é bem mais difícil. Muito mais difícil. Você vê as pessoas rompendo casamentos assim, ó. Você vê as pessoas rompendo casamento assim, mas às vezes a pessoa não interrompe. Sociedades, mas nunca casamento, né? Então não sei como é que... Não, e nem vai romper, né? O que tá acontecendo? Mas, você nunca vai ter essa experiência. Eu tenho a impressão que é muito mais fácil. Não acho. A minha... você nunca rompeu um casamento, né? E eu não acho que, de verdade... Não sei se dá para colocar, né, o que é mais difícil, mas eu acho que as pessoas às vezes ficam mais num negócio do que num casamento. O casamento as pessoas às vezes metem o pé com mais facilidade do que um casamento. Infelizmente, mas eu acho que sim. O negócio é ficar mais tempo trabalhando do que em casa, entendeu? É bem mais complexo.
Você envolve ali o seu ganha-pão. Por exemplo, você tem uma equipe, né? Você tem os Você seus engole sócios. muito mais numa empresa com teu Exatamente. sócio do que na tua casa. Quando eu digo que é mais fácil, o teu nível de tolerância, ele é muito maior. Porque você fala, nossa, para eu terminar isso aqui, a menos que, e o que é muito raro nas empresas, você tenha um primeiro contrato e um acordo de sócios muito definido, muito desenhado, muito perfeito. Porque daí você fala, beleza, na hora de separar, tá fácil, tá desenhadinho, eu já defini, é você pra cá, mas a gente começa desse jeito? Não começa, gente. Não Ninguém começa. começa, tá? Entende? Então, assim, eu acho que é talvez tão complexo quanto, né? Mas do que eu vejo, as pessoas engolem muito mais sapo na PJ do que na PF. Sim, Bem sim. mais. Hoje, por exemplo, na minha empresa, nós não temos hierarquia entre os sócios, né? Nós temos cada sócio... É nós um temos número ímpar? Não, nós temos... Pelo menos. Nós não temos um CEO, nós temos um conselho de administração. E é São muito quantos? legal isso, nós somos 4. Ixi, tinha que ser pelo menos ímpar. Quatro. Fariam E uma como é que faz o votação. desempate? Como é que desempata? Por exemplo, a gente teve recentemente, a gente teve uma votação muito importante, né? Nós saímos de um grupo e foi um momento decisivo pra gente, para nós nos reinventarmos, e foi muito legal. Porque a votação é de fato ali, você tem que exercer a sua maneira de colocar as informações na mesa para que os seus sócios votem com você, né? E assim, o que desempatou? Um sócio se absteve. Se empatar, a gente tem que votar de novo. A gente tem que colocar argumentos na mesa. Você tem que defender a sua ideia. Nossa, mas é difícil, tinha que ter É um número muito ímpar, difícil. né? Você tem que defender a sua ideia. Mas é curioso essa ideia também, porque assim, o debate ele vai se prolongar até que tenha uma decisão. Né? Mas vocês têm áreas definidas na Nós empresa. temos áreas definidas, cada sócio cuida da sua área. Mas o que acontece? As decisões macros da operação, do futuro da operação, nós votamos em conselho. Então, é isso que eu falei anteriormente, é entender que não é um processo ditatorial. Exato. Entende? É importante ter uma liderança, né, e tudo mais, mas assim, porque senão tem coisas que têm que ser decididas, né, pequenas, e não pode passar por um conselho, demorar. Ok, agora coisas que vão mudar um processo maior na empresa, ela tem que ser, e ela tem que ser discutida de forma muito respeitosa e com grande admiração, entende? Sim. Porque imagina uma coisa, você tem uma empresa grande hoje, robusta, beleza, mas quem que começou lá atrás quando você não tinha nada para oferecer, quando vocês não tinham nada para dividir? Então, é olhar um pouquinho, sabe? Revisitar Sim. esse olhar, quem que tá roendo o osso o tempo inteiro? A hora que você tá bonitão, filhão, aqui os dois sentados fazendo Analogia do casamento, podcast, né? Quem que investiu na planta? Assim, como é que meu sogro fala? Ele fala assim, né, você chupou a laranja, tem que comer o bagaço. Exato. Não, porque a hora que tá todo mundo aqui bonitinho, microfone da mão, palco, resultado, ao vivo. todo mundo quer. Sim, Mas e lá? sim. E lá no bastidor? E na hora que o bicho pega, quem que tá do teu lado mesmo? Será que Sim, vale a sim. pena? Agora, eu acho que um aspecto muito importante é a comunicação também. Eu acho que essa capacidade dos sócios de se comunicarem de forma clara, transparente, até quebrando pau de vez em quando, eu acho importante. Desde que seja feito de forma respeitosa. Mas é porque, na minha opinião, não pode ter cautela no conteúdo que se fala. Sim, eu concordo absolutamente com você. E eu sou a pessoa mais favorável à comunicação em todas as áreas da minha vida. Então, assim, dificilmente você vai me ver levantar a voz, brigar, dar um chilique. Eu vou querer sentar, eu vou querer conversar, eu vou querer esmiuçar. Isso é chique, né, eu vou gente? ponto. Não é. É porque. Existe um chique, ponto não, da elegância. Não ali é, que, não é. né? É porque eu entendo que tem que comunicar. E eu preciso falar. Eu preciso ser ouvida. E eu quero te ouvir também. É simples o que a gente está falando, mas ele não é óbvio. Porque quando a gente fala de comunicação, para mim hoje, a comunicação é o maior problema da sociedade. Porque a gente briga por coisas por uma falha simples de comunicação.
Entende? Então, eu tava falando esses dias pro meu time, eu falo, mas eu já falei. Eu falei, mas comunicar não é você falar. Comunicar é entre o que você fala e se o outro entendeu o que você falou. E às vezes na hora que você dá uma ação que tem que ser feita, você tem que fazer uma checagem. Falei pro Wesley fazer isso aqui. Chegou Wesley, lá dessa forma, né? que você entendeu do que eu falei? Às vezes o que você entendeu, e eu acho que fui uma exímia comunicadora, que eu fui absolutamente clara, mas entre o que eu falei e o Wesley entendeu, tem um fosso. Então, para mim, a comunicação, hoje, é a dor da sociedade em relacionamentos afetivos, amizade e tudo mais. Porque existe uma coisa que eu ouvi esses dias e para mim faz total sentido. E acho massa, é muito curso de oratória, é gente aprendendo. Tinha que ter um curso de escutatória. Porque a galera só quer aprender, a galera só quer falar, ninguém quer ouvir mais. Todo Então, mundo quer ter voz hoje, todo né? mundo quer falar, no meu lugar de fala, e meu lugar de ouvir? Não tem, não? Tem que ter teu lugar de sentar e ouvir de vez em quando. Então, acho que comunicação é um probleminha. É um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Principalmente porque eu noto que as pessoas, elas são ou muito invadidas pela perspectiva do outro, ou invadem muito a perspectiva do outro. E é um desafio para todos nós. Por exemplo, eu respeito totalmente, busco respeitar e acolher o que a pessoa pensa, independente do que ela pensa. Uhum. Pode ser o que for, é o seu pensamento. Agora, eu tenho um outro pensamento. Sim. E aí eu acho que esse é o segredo. Tá nessa qualificação das pessoas de conseguir falar em perspectiva. Separar, né, o que é do outro. Isso é seu, isso é meu, e a gente consegue Isso. Mas mostra muita admiração eu também. consigo reconhecer em você o que é seu. Às vezes vão surgir acordos. Às vezes não. Eu não acho que seja o objetivo primário. Sim. O objetivo tem que ser troca e não acordo. O acordo pode ser uma consequência. E não pode ser uma conversa que parece uma guerra no sentido de eu quero falar para vencer e você quer falar para vencer. Se você entrar armado nisso, num relacionamento, numa relação de sócio, de negócio, de decisão, não dá certo. O que eu tenho que abrir? Eu vou defender o que eu acredito, ou o que eu vejo que é um caminho para a empresa. Você vai defender o seu, mas precisamos estar aberto para, de repente, achar a terceira via. Porque, às vezes, o melhor dos mundos é a terceira via. Mas se eu tô tão fechada de só defender o meu ponto e você defender o seu, vai ser uma guerra em que, de repente, algum vai falar, tá bom, eu já enchi o saco dessa conversa, deixa fazer do teu jeito e você vai se lascar daqui a pouco e a gente vai sentar e ter essa conversa de novo. Então, a gente tem que ter essa abertura que tá em ouvir. Às vezes o melhor dos mundos é o meu e o seu juntos, ou o melhor dos mundos a gente entende que o meu e o seu não tem nada a ver, não é nenhum dos dois, entende? Então é um desafio e é um treinamento, né? Que você vai lapidando ele aos poucos aí. Eu penso o seguinte, que as pessoas elas têm que começar a abraçar também um pouquinho da insignificância delas perante o mundo também. Boa. Porque a gente tá cheio de super-herói. Pessoas que querem ter lugar de fala, pessoas que têm muitos direitos, pessoas que é meu, né? Quando na verdade o dividir, a troca é muito importante. Sim. É muito importante. Dentro de um conselho de uma empresa, não é aquilo que eu acho, é aquilo que é importante para o negócio. Exatamente. É aquilo que vai fazer o negócio fica perpetuar. de lado, né? Exato. O ego tem que ficar de lado, Mas né? é muito difícil o ego ficar de lado quando você está em uma sociedade onde a sua cosmovisão, a sua visão, quando se torna legalista. Eu olho do meu ponto de vista e não me interessa o ponto do outro. Falta empatia. Para entender por que o outro fala desse jeito, por que ele está pensando assim. Isso é bom para o negócio? Será que aquilo que eu quero agora é importante para o negócio? E sabe uma coisa que você falando me vem? Que, repito, por isso que eu olho de forma integrativa. Ao longo dos anos, eu tenho um Mandarim, a gente tem 16 anos de marca Mandarim, né? Imagine uma coisa, 16 anos de marca Mandarim, vocês estavam falando de 10, 8 anos de casados. O que a gente às vezes tem que fazer? A gente tem que se permitir trocar a nossa lente. Porque talvez, digamos que eu conheço o Wesley e faço negócio com ele há 10 anos.
O Wesley de 10 anos atrás e a Giane de 10 anos atrás são os mesmos? Nunca. Não são. Jamais. Os valores mantêm, princípio, mas não é a mesma pessoa. Se eu olho, se o Wesley lá no início tinha um padrão de comportamento que eu não gostava, mas eu entendia que era dele, beleza. O Wesley se tratou, fez terapia, fez um monte de coisa, o cara fez curso, mudou. Mas se eu, Giane, não troco a minha lente para olhar para o Wesley, eu vou estar o tempo inteiro batendo no Wesley de 10 anos atrás e o Wesley vai estar o tempo inteiro tentando, de certa forma, provar para mim que ele já não é mais o mesmo. E aí dá muito ruim também. E eu vejo isso acontecer sempre. Por isso, né, é bíblico que fala ali que Jesus quase que deixou o último lugar para voltar, que era o lugar dele, porque ali ele não era, né? Ele não era Jesus, ele era o filho de tal e tal. Então, eu acho que às vezes a gente tem que permitir de relações muito antigas, troca a lente. Como que você olhou para essa pessoa lá atrás? Como é que você olha para ela hoje? Será que o teu olhar que está enviesado? Porque talvez aquela pessoa nem é mais daquele jeito de antes. E não é assim, mais a mesma. Jane, e assim, Jane, é entender que eu nunca posso me esquecer de onde eu bebi água pela primeira vez, porque essa fonte ela pode secar. Eu acho que dá É a honra a quem gratidão. tem honra, né? Exatamente, Sempre. é a gratidão. Com quem eu comecei o meu negócio, né? Quem são essas pessoas? Porque Você não precisa ficar o resto da vida com elas, mas eu vejo que uma gratidão e um respeito e referenciar uma honra é fundamental, né? Então, respeito, né? então assim, é trazer, né? Esse nós, esse construído. E uma empresa, ela não é construída só pelos sócios, ela é construída por todo o time que vem junto com você. Então, se o Mandarim está há 16 anos, se tô eu hoje aqui falando nesse microfone, eu sou só a porta-voz, mas tem todo um time e um grupo de pessoas que fazem com que a roda gire. E quem que tem mais importância que o outro? Ninguém, cada um tem as suas responsabilidades. Então, se a menina que vai hoje lá fazer a limpeza do spa não for, me dá um problema enorme. Quem que é mais importante, a Giane ou ela? Ambas. Porque cada uma vai ter a tua responsabilidade, o que vai ter que responder. Então, precisa ter esse olhar, esse cuidado, né? Para que você entenda que existe... Não existe time, um só, né? Não é time. uma coisa que eu tenho uma crítica muito forte às empresas de hoje. É que não existe negócio de família, empresa. É um time. É um time. É um time. Eu também você sou não demite muito pai disso. e mãe, assim. você não demite. É um time. Boa, é um time. Entendeu? Também É um acho time, eu isso. tenho que colocar. E eu, como gestor. E os sócios? São um time também? É um time. Ou é a família? Não é um time. Como é que você demite o sócio? Aí é outra. É uma conversa mais longa, né? Porque quando você Você coloca. vai responder essa depois, não vai escapar não. Vou sim, gente. Ó, ele tá me colocando na parede, já viu, né? 2 vezes já. Tá Eu vendo? tô contando, tô contando. Vocês são Vai ter sócios? volta. Não são. Aí você vai A gente já tem uma discussão de sócios aqui na mesa. Como é que é pra vocês? Mas dentro de um time, você precisa ter... aí eu trago isso muito da cultura Ambev. Eu passei por lá durante 5 anos. E tem um ponto muito forte na cultura Ambev, que é gente boa no lugar certo. Eu preciso ter gente boa no lugar certo. E para isso, eu não posso contratar quem eu não possa demitir. 2 coisas, só para trazer da realidade da minha operação de Anápolis. 2 grandes viradas de chave para mim. Foi quando eu virei isso emocionalmente, de que eu ia sair dessa ladainha, desse mantra errado de Anápolis e eu ia fazer a coisa dar certo sim, porque as pessoas prosperam nessa cidade sim, as coisas dão certo aqui. E quando eu coloquei pessoas certas no lugar certo. Porque às vezes você traz pessoas para o teu lado que são muito leais, que são incríveis, mas a pessoa está se desdobrando em 1000 para te entregar alguma coisa, para fazer dar certo, mas ela não tá no lugar certo dela. E aí a hora que você coloca essa pessoa no lugar certo, ela vai explodir e você traz quem você precisa tinha alguém estar. no lugar errado lá? Tinha. Era Tinha. de qual setor e foi para qual setor e como você percebeu que ela estava... Eu percebi na hora que eu virei essa chave de olhar para a unidade e entender que eu precisaria estar mais próximo da unidade e conseguir trazer as pessoas certas para, por exemplo, um atendimento
com o cliente numa área comercial e um atendimento técnico. Então não dava para ser. Eu tinha que trazer uma separação ali porque não dava. Uma Entendi. Então área... você não percebia porque você não olhava. Não, eu percebia, mas eu não queria mexer porque de certa forma eu percebia, eu via um problema, apesar de ter me ajudado absolutamente. Eu percebia, eu via um problema, mas eu não queria ter que mexer. Sabe que você ter que mexer nesse problema vai trazer um dano muito maior? Então eu fiquei numa zona absolutamente desconfortável, mas de conforto. E aí foi o tempo. E aí eu ouvi uma coisa muito bacana esses dias e eu falei, porque daí passaram muitos anos para chegar... Não é que as outras pessoas estavam erradas, elas estavam no lugar errado, tentando fazer tudo dar certo. Aí eu falei, eu demorei X anos para que essa pessoa chegasse para ocupar determinado lugar. Aí eu ouvi, não, inclusive de grandes empresários, você foi preparado durante esses anos para que essa pessoa pudesse chegar até você, né? Então, é trazer, né? Pessoas certas no lugar certo e às vezes demora. Às vezes é muito caro esperar isso acontecer, né? E custa tempo, custa dinheiro, custa dedicação, custa não querer meter o pé de uma hora para outra e falar, deu, não quero mais, Sim. vou jogar outro jogo. Bruno, peraí. Pode Você vai escapar da pergunta? Pode falar que ele tá me Tá de catuando. sacanagem. A equipe é time e não família. E os sócios? São time também. São time. Quando não dá certo, já aconteceu comigo, inclusive, de ter que desfazer uma sociedade. Eu fiquei doente. Eu dei febre. Eu fiquei doente mesmo daquilo, sabe, acontecer. Né? Porque você vai formar uma parceria, você não forma uma parceria já... Por mais que você tenha que pensar se der errado, o que eu preciso fazer para sair disso, mas você não começa algo pensando nisso, né? E isso foi muito difícil para mim, mas foi um momento que eu tive que falar, não dá mais. Não dá mais, não... Na sua opinião, quando sair do time? Como assim? Você reformula a sua pergunta. Quando sair do time. Se a sociedade é um time... Quando sair? Quando não tem mais fit cultural. Quando você não defende mais o mesmo propósito. Sabe? Quando você está pensando somente em você. Não é a primeira vez que eu escuto. Inclusive, eu escutei de um professor seu, o Christian, lá da faculdade GAP. A gente trocando uma ideia lá naquele evento do João Kepler. Eu fico em busca das perguntas, né? Eu perguntei pra ele, o que na sua opinião é mais importante hoje pra gente contratar melhor? Porque contratar errado é muito caro, né? Você treina e tem aquele tempo, blá, blá, blá. Todo mundo sabe do custo que tem contratar errado. E um dos principais diferenciais que ele pontuou foi esse matching Não dá mais. cultural. Tem que ter esse match cultural. Tem que bater a cultura da pessoa com a cultura da empresa. Se você contrata uma pessoa que destoa dessa cultura, vai dar ruim lá na frente, né? Sim, hoje a gente tem um monte de problemas acontecendo, né? Burnout, principalmente. Terreno... Gente, contratação mal feita é terreno fértil para improdutividade, burnout. O fim disso é tragédia. Né? O governo agora atualizou a norma ANR01, né? E que traz muito isso da questão psicológica mesmo, né? E as pessoas insistirem em gente boa no lugar errado, ela tá jogando bombas atômicas na cultura, na produtividade, no crescimento, e fica uma situação complicada. Porque assim, existe o funcionário que ele é bom, você sabe que ele é certo para aquela função, mas você precisa lapidá-lo. Existem esses casos. Mas existe o caso que você tem uma máquina, uma Ferrari, e você coloca ele para fazer o trabalho de um Fusca. E tá tudo certo ter um Fusca. Tá tudo certo. Né? Eu lembro lá na Ambev, eu tinha um senhorzinho que varria o armazém, né? E ele tava lá há 15 anos. E toda vez que ia fazer um ciclo de gente para promover, ele falou, não quero ser promovido, eu tô bem aqui. E ele varria o armazém cantando. Bom, né? E ele tava feliz ali, entendeu? Ali ele pagou a faculdade do filho, ele fez ali,
né? E a gente precisa saber que tem pessoas que são para isso, né? E é onde eu quero fazer algo que pode ser um pouquinho polêmico aqui. Né? Já vai começar com as polêmicas. Mas você veio, né? Vou começar a polêmica aqui. Ele veio pro meu lado, agora vamos lá. Logo ao vivo. O que vocês acham? Que existem, que todo mundo nasceu para ser líder? Ou tem gente que nasceu para ser liderado e pessoas nasceram para ser líderes? Ou isso é formado? Me fala, agora é com vocês. Bom, vamos lá. Eu acho que pode ser lapidado, sim, tá? Assim como o próprio líder também precisa ser lapidado, mas não acho que todo mundo nasce para ser líder. Assim como todo mundo, eu posso... Para mim faz muito sentido no time ter pessoas com uma visão empreendedora, mas nem todo empreendedor quer ser um empresário. Então você tem que instigar na pessoa essa visão empreendedora, esse intraempreendedor. O que hoje é muito falado é como se todo mundo tivesse que virar empresário. Não é sobre todos serem empresários. E qual é sobre ter uma visão empreendedora. Você tem um intraempreendedor dentro da tua empresa. Ele tem um olhar de dono de negócio, ele vai ter uma visão de comprometimento diferente. E ele está comprometido não é com você, porque você é legal, ele está comprometido com ele, com os sonhos dele, com as perspectivas dele, e ele entende que aquela empresa é um caminho de construção e que ele faz junto com a empresa. Então, eu entendo que o principal é estimular em todos uma visão empreendedora, mas nem todos serão empresários. Assim como eu posso ter uma visão, uma visão de liderança, eu posso ter uma autonomia, um input para fazer as coisas, mas nem todo mundo vai ser líder, né? Um barco não dá para ter mais de um piloto, um avião não tem mais de um piloto. Se todo mundo quer ser piloto, não tem tripulação, não tem passageiro. Então, mas tudo é treinável, né? Então, um cara absolutamente habilidoso, né? Talentoso, ele pode ter uma essência nata, né? Por exemplo, eu sempre tive essa pegada de querer fazer, de trazer, mas isso se você fica só na tua habilidade natural, sem lapidar, você não fica, você não perdura ali pelo tempo. Aí o cara que não tem a habilidade que você tem, mas ele treina com muito mais empenho que você, ele vai se destacar muito mais. Então, acho que algumas características são treináveis, mas não é cada um no teu lugar. É como você trouxe o senhorzinho do armazém. E aí é a relatividade do sucesso. Para ele estava feliz, era isso que ele queria. Tá ótimo, gente. Então, assim, conhecimento, você né? falar pro cara, não, que você quer ter avião, que você quer pagar um hangar, o cara, pelo amor de Deus... Deixa eu quieta aqui, eu tô de boa. Então, a gente volta no que a gente falou. É entender a tua individualidade, quais são os seus motores na sua vida, quais são os seus motivos na tua vida. E aí você vai começar. Mas você só consegue fazer isso se você faz um mergulho muito grande dentro de você, por isso de movimentos tão fortes acontecendo e da saúde mental, graças a Deus, com esse palco principal e de trabalhos como o do Wesley, fundamental. Você que é um empresário, um grande psicólogo, atende principalmente empresários, você consegue estar dos dois lados, é trabalhar e olhar para essas pessoas que às vezes essa alta performance, todo mundo busca tanto, eu quero vender mais, eu quero fazer, e na verdade é você tirar as camadas do cara e falar, peraí, vamos olhar lá dentro? Será que é isso que você quer mesmo? Ou você está querendo resolver uma dorzinha que é outro ponto? Será? Você está querendo provar para quem? Você quer esse avião mesmo ou é para provar para alguém? Você quer? Então é trazer essa individualidade, né? Então por isso que a gente vive um momento muito forte do wellness, um momento muito forte de saúde mental e um momento muito forte nas empresas voltadas a desenvolver o ser humano, essa pessoa que tem que olhar para dentro, se questionar, se perceber, para entender aonde que eu preciso e que eu quero estar, né? Principalmente. Sim. Você falando aí, me veio uma pessoa na minha cabeça que uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, que é o meu pai, né? Meu pai, ele trabalha desde os 7 anos de idade, né, na roça, tem só até a 5ª série, mas eu aprendi uma coisa com ele que eu vou levar para o resto da vida. Isso me transformou no profissional que eu sou hoje, né? É a realidade do sucesso. Ele diz o seguinte: meu filho, a minha maior felicidade é ganhar o suficiente para conseguir ter os amigos em volta da minha mesa.
né? E isso para mim, ele mora numa casa simples lá na roça, né? E a casa dele é uma casa tão boa de se estar, sabe? Um lugar tão bom, porque é um lugar que você sabe que tem pessoas felizes, né? E essa felicidade dele, essa maneira de enxergar o mundo, né? Por mais que pai, o senhor tem um filho empresário, eu escrevi um livro agora e eu sou muito orgulhoso disso. Mas você tem que ser temente a Deus, você tem que ser feliz com aquilo que Deus te São deu, os valores, né? O contentamento, né? Será que hoje, na sua visão, na visão de vocês, não falta contentamento? Falta. Na sociedade em geral, entre os empresários? Falta contentamento e falta gratidão, né? E eu vi essas coisinhas de internet esses dias que falava assim, será que hoje as coisas que você tem não foi o que você pediu há um tempo atrás? E você tá tão distraído olhando para o que você ainda quer ter e fazer que você não tá conseguindo nem se ligar de onde você já tá e das conquistas que você teve, né? Então... Talvez fosse um sonho um dia. Porque talvez era, né? Às vezes, e eu digo uma coisa que eu tenho batido muito em cima disso há uns 2, 3 anos, é de viver o simples extraordinário. Às vezes a gente traz muito as situações nas grandes coisas da vida, né? É uma grande viagem, é uma grande aquisição, mas é a gente valorizar o simples extraordinário da vida. Que de repente pro teu pai, Bruno, é ter os amigos em volta. Hoje eu tava lá no spa e fazendo um monte de coisa, cabeça a mil, e aí eu tava com a sala com a janela aberta, de repente eu vi um raio de sol, assim. E eu sou absolutamente apaixonada, encantada pela natureza e de observar esse simples extraordinário. Eu tava ali num momento de pressão. De repente eu vi ali um raio de sol, eu olhei. Um sol se pondo de forma mágica. Eu já saí do hotel, fui pro restaurante para olhar ali minutinhos, né? Então, esse contentamento, às vezes não é das grandes situações, são maravilhosas também, e a gente precisa disso, a gente precisa sonhar, mas às vezes é o simples extraordinário da vida que acontece a cada instante, mas a gente está tão distraído em olhar lá na frente à procura da batida perfeita, né, e da próxima, que eu não consigo nem ver o que já está acontecendo e está aqui do meu lado, sabe? Então, falta contentamento, falta gratidão, falta essência, e para mim falta porque as pessoas elas têm uma resistência muito grande a olhar para dentro, que é esse caminho que você faz muito bonito aqui na psicologia, que a gente faz de repente na educação também. Sim. Eu faço lá na naturologia, é buscar essa essência. Volta. Valores. Aonde que tá você aí? E você? E isso? Aí eu começo a olhar para essas situações. Eu faço muito aqui no consultório, sempre no início das sessões eu pergunto o que foi bom. E às vezes, grande parte das vezes, as pessoas têm muita dificuldade de encontrar algo bom porque estão esperando algo extraordinário. Mas a pergunta não foi o que foi extraordinário, foi o que foi bom. Não, e às vezes o que é bom é extraordinário. É esse o grande lance, é isso que eu Depende falei, da né? interpretação que se faz. É isso que eu falei do pôr do sol. Eu falei, gente, e o hotel fica numa BR, tinha caminhão passando, mas olha o que tá acontecendo lá atrás, entende? Sim. Então, é necessário que nós tenhamos uma gradiente, um espectro, onde a gente consiga ver as coisas, não em termos de tudo ou nada, de preto ou branco. Tem tons de cinza aí que nos dá condições de ter um nível de satisfação um pouco mais elevado. E a felicidade é o saldo entre a expectativa, entre a expectativa menos a realidade. O que sobra? Se a sua expectativa for exacerbada e a realidade não atender, o saldo é negativo. Sim. Então você vai ficar frustrado. Então, de fato, eu gosto de imaginar a vida assim, como se fosse uma escada. Nós precisamos ter ali uma sustentação no degrau que já se está para alcançar algo maior. Então, o contentamento não é o acomodar-se. Peraí, isso que eu já conquistei é bom e pode me levar para coisas melhores. Sim. Mas já é bom e já ter essa felicidade de contemplar aquilo que já se tem. E isso a gente tem que cultivar, porque eu acho que a nossa sociedade,
ela estimula o tempo inteiro a mais, é mais, é Consumo, mais, é né? mais, é Capitalismo consumo, na rola mais o veia. feed e mais. Então, fazer visitar essa essência de novo, é isso que me motivou muito a trazer, por exemplo, esse movimento do Dia do Amor Próprio com a Pri e a Ju, revisitar essa essência, né? Essa essência do feminino, mas que feminino? Não um feminino estereotipado, porque eu mesmo, Jeane, não me via dentro daquele feminino estereotipado que a gente estava falando. Não é nem a feminista aqui e nem a princesa. Como é que fala? Esposa modelo. Eu falei, Troféu. então, a esposa troféu. Né? Eu falei, então, e aí? Eu tô descolapsado do meu feminino? Porque eu me vejo aqui, e eu me vejo transitando em todos os momentos e me permitindo estar aqui, estar ali, sem querer ficar vestida de um único conceito, né? De um único papel. Então, o movimento vem muito em prol disso, assim, vamos olhar vamos entender a tua essência, o teu movimento, mas não através de mais informação, através de experiências, porque a gente está tão aqui o tempo inteiro e com informação, tanta informação a toda hora, que a gente está esquecendo de viver experiência, de experienciar, de... Tá, mas você tá sentindo... Como eu tô me sentindo? Não sei, deixa eu ver no meu wearable aqui, pergunto aqui pro meu assistente virtual, como que eu tô me sentindo nesse momento? Você está feliz, você está... Não faz sentido. Verdade. Né? Não faz sentido. Eu penso que todo mundo deveria fazer uma viagem para dentro de si. Né? Antes de fazer uma difícil. viagem... É muito difícil. Os Cuidado com o que o Bruno tá te te sugerindo, porque é uma viagem sem fim. Usando a analogia, é uma passagem cara. É uma passagem cara, é uma viagem que não tem destino, o destino é a jornada. Sim. E você tem que se permitir o tempo inteiro se despir de estações antigas e às vezes revisitar outras com outras roupas e outras malas. Geralmente essa viagem ela é feita de emergência, onde você não tem tempo de escolher a sua bagagem. E ela é feita sozinha. Essa não tem nem sócio para te solitária. acompanhar e nem time vem solitária. com você. Eu falo isso muito porque a viagem interna, além dela ser extremamente necessária para o autoconhecimento, ela faz com que você não caia naquela frase de Schopenhauer, né, que ele diz que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você começa a buscar demais algo que, na verdade, talvez você nem precise daquilo. Você nem precise daquilo para sobreviver, né? Aí voltando ao que a gente estava falando lá no início dos bastidores. Você nem quer aquilo. Exatamente. Você quer só fazer porque alguém do teu lado já fez. Para você nem faz sentido fazer daquele jeito. É dar-se a devida desimportância em relação ao macro, mas a devida importância em relação a si mesmo. Né? Olhar para dentro de si e entender o que eu sou bom. Uhum. Eu sou bom por quê? Mas isso, eu tenho que respeitar também o direito do outro, a visão do outro, né? Eu tenho que ter uma balança, e isso é muito complicado, porque isso gera muita ética, gera muita dor, porque você precisa se conhecer, reviver muitas vezes traumas, né? Conceitos e preconceitos a respeito da vida. E às vezes uma coisa, só te cortando, Bruno, que eu acho que é desafiador também. Você trouxe referência do teu pai, eu trouxe referência dos meus avós, dos meus pais também, e às vezes esse mergulho ele começa a ficar ainda mais duro quando você vê que de repente as minhas maiores referências são essas, as suas são essas, mas existem padrões, comportamentos e formas de fazer desses que são a minha referência que para mim não fazem sentido e não é o caminho que eu quero seguir. E na hora que você precisa, eu acho que é descolar disso, é muito dolorido também. Porque você tem que entrar em situações muito profundas. Né? Você fala, nossa, mas beleza, mas aqui levo o meu processo de honra, mas daqui para frente eu preciso seguir a minha vida aí do jeito que eu vejo, do jeito que eu acredito que tem que ser. Sim. Né? Então, eu vejo que esse caminho ele é difícil também por isso, sabe? Porque você tem que lidar com situações, às vezes, de
de pessoas que você ama do fundo da tua alma, que você admira, mas você quer fazer de outro jeito, mas parece que você fazer de outro jeito é como se dentro de você tivesse uma voz que fala que você tá desonrando aquilo. E não é desonrar, é só fazer do teu jeito a partir de agora, porque a vida acontece pra frente. Sim, E eu preciso olhar, reverenciar, honrar, mas a vida acontece pra frente, Eu acho entende? que na viagem interna de todo empresário, ele precisa aprender a quebrar altares. Porque Quebrar altares. a gente coloca pessoas como deuses na nossa vida, como referências, e nós não enxergamos defeitos. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? Que os meus pais fizeram o que eles poderiam fazer com o que eles tinham. Então eles deram o melhor deles para que eu fosse o homem que eu sou hoje. Né? Mas eu não posso também colocá-los como ídolos em altares da minha vida e não entender que eles não têm defeito. Não, eles têm. Sim. Né? São pessoas cheias de defeitos, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Né? O meu pai é uma pessoa que eu admiro demais, mas é um homem cheio de defeitos. Né? E enxergar isso faz parte da jornada, porque dói também. Quando você começa a ver o seu Esse é o referencial... bilhete mais caro, né, Wesley? Exatamente. Esse é Você caro. vê o seu referencial e você fala, esse cara também é igual a mim. Né? É no sentido de, é humano, tem defeitos. Quando você começa a reconhecer isso, é doloroso, mas ao mesmo tempo é libertador. Porque você começa a ver a vida de uma maneira diferente. É onde você começa a dar mais valor a um pôr do sol. Onde você começa a dar mais valor a situações como essa, esse bate-papo que é tão rico. Né? Marco Aurélio vai dizer, um grande estoico, né, que ele diz que cada pessoa que morre é um universo que morre em si. Né? É um universo que deixou de existir. Né? E a gente precisa entender isso também. Mas cada pessoa, na sua personalidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de ver o mundo, né? Não é algo imposto. Né? Eu respeito isso. Mas eu também preciso ser autêntico. Ao ponto de entender que eu sou eu. Você é você, você é você. Mas as nossas histórias se complementam. E é isso que transforma o mundo tão, tão bonito. Né? Então eu penso que assim, não é uma receita de bolo, né? Mas a gente precisa aprender a quebrar altares. Né? Entender quem estão nesses altares. Né? E eu não estou falando aqui de cristandade, enfim, daquilo que você acredita. Estou falando de pessoas mesmo. Nunca coloque pessoas em altares, porque pessoas são falhas. Como você também é falho. E tá tudo certo. Isso se relaciona com o perfeccionismo, né? Sim. Pessoas, produtos, serviços, não existe perfeição. Levando em consideração que o conceito de perfeição é aquilo que não se pode melhorar. A partir do momento que a pessoa entende isso... É o PER, né? Oi? O PER, o máximo. Isso. A partir do momento que a pessoa entende que não existe, ela fica um pouco mais contente com o que consegue e busca melhorar, busca excelência, busca a alta performance. Porque até pessoas que estão em alta performance, se tiver o perfeccionismo, poderia ser melhor. E quando não pode ser melhor? Sempre pode. Sempre né? pode ser E melhor. ainda bem que pode, né? Bom que pode, né? Nossa. E não pode me custar tudo, isso é muito importante. Né? A jornada do sucesso, por ser relativa, não pode me custar tudo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu preciso me respeitar também. Eu preciso respeitar as visões. E eu não tenho uma visão de que o sucesso ele é algo engessado. Porque para mim o sucesso, como eu disse, que a gente vai mudando, né, com a vida, o sucesso também eu acho que ele muda. Talvez sucesso para Giane aos 20 era um sinônimo, aos 30 é outro, aos 40 é um, e com 50 tem que ser outro também, né? Então é a gente ir permitindo isso sem uma síndrome de Gabriela, né? De nascer assim, crescer assim. Então, trazer esses moldes, assim, né? De, opa, pra mim, talvez aos 20 era fazer uma viagem, morava em São Paulo ainda, ir pra praia, ir pro forró da lua cheia, queria dormir na barraca, forró da lua cheia, amava o forró da lua cheia, forrozinho, pé de serra a noite inteira. Hoje, acho bacana, mas assim...
acho que eu não dormiria na barraca mais, eu não ia, então muda, muda. E você deixou de ser quem você era, aquela era a mulher daquela fase. A mulher de hoje tem outras visões e diferentes, e é isso. Jane, onde é que entra o Mandarim Spa Urbano nesse processo de autocuidado para empresários, para as pessoas, para os colaboradores? Bom, eu acho que o Mandarim ele entra justamente nisso, quando a gente traz, inclusive a frase propósito, né, do spa, a gente traz que o seguinte: quantidade de vida é uma decisão divina, mas qualidade de vida é uma decisão humana. Então, quanto tempo a gente vai viver, ninguém sabe, mas como a gente vai viver é uma escolha nossa. E o Mandarim ele entra para te ajudar e te mostrar como você pode ter mais vida em seus dias. Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Né? A gente sabe mais ou menos o que a gente quer, mas a gente não sabe como chegar. Então é como se o Mandarim fizesse esse Uber do bem-estar, beleza? Você não tá dormindo, você tá cheio de dor, você tá quebrando um pau na empresa, chega em casa, a sua mulher fala pra você, é melhor você ficar na empresa mais uma semana, porque tá pior ainda. Você sabe que aquele modelo, do jeito que você tá, não tá legal. A tua saúde tá cobrando, a tua saúde mental, o teu rendimento não tá. Então o Mandarim, ele entra nesse processo. Ele entra para te levar a mais vida ao seu dia a dia. E de um modo, Wesley, que os nossos principais serviços estão muito voltados às terapias manuais, às massagens, os banhos. A gente tem uma boca do funil no Mandarim, que são os day spas, as comemorações. Para você levar tua esposa, levar tua filha e comemorar. Comemorar o quê? Comemorar um aniversário, aniversário de casamento, aniversário das amigas, day spa de criança, beleza. Vou presentear alguém, ok. Mas o meio do funil seria essa pessoa, né? Que é um empresário ou não, que é como eu recebi esses dias, era a mãe torista. Ela falou, Jane, eu sou mãe torista, eu tô estressada. Porque leva a menina aqui, volta ali. Então, ele é para fazer através, né, da massagem, através dos óleos essenciais, através de um cuidado integrativo, é fazer esse momento de descompressão da vida. E aí eu volto para um nível melhor de saúde, eu retomo o meu bem-estar. E aí, Jane, na hora que eu sair daqui, meus problemas vão ter resolvidos? É óbvio que não. Não é sobre os seus problemas lá fora estarem resolvidos, mas é sobre você aumentar a tua capacidade de resolvê-los. É sobre você melhorar a tua capacidade de enfrentamento a isso. Então é nesse ponto que o Mandarim ele entra principalmente, né? Muito com uma visão de prevenção. Prevenção e manutenção de saúde. Legal. Você já conhece, Bruno? Não conheço, mas nós estávamos nos bastidores aqui. Eu já conheci. Né? Cara, fechando uma experiência, né? Um presente. Já vou mandar minha operadora, né? Pra lá amanhã. Pra Sua você. operadora? Operadora? A esposa dele, viu, gente? Esposa, operadora. Olha, eu acho que vocês querem brigar hoje mesmo, hein? Vai dar a digníssima lá amanhã pra ela dar uma relaxada. A mulher da minha vida, a rainha da minha vida, ela que coordena tudo que eu faço. Ajudando a gente, olha só. Acho que você merece, viu, Stephanie? Super merece. Super merece. Super merece. Hoje a Giane veio aqui para fazer com compromisso dos essa maridos, hora, né? 22h44. Tá vendo? Mas as pessoas não estão vendo essa hora. Só quem tá ao vivo. Quem tá ao vivo no Instagram. O que mais? Já foi? Bom, acho que é isso, né? Muito bom, hein? Conversa profunda. Muito bom. Acho que é isso que a gente está buscando mesmo, sabe? Escutar a sua experiência, né? Que é uma experiência que você pode ter certeza que esse vídeo ele é atemporal, né? Então as pessoas que vão escutar isso, seja no dia que você estiver escutando, seja no carro, seja pelo YouTube, Spotify, tá? Que você entenda, né? Que toda jornada é empreendedora, mas toda jornada é única. Né? Você precisa viver a sua própria história. Por isso que não é uma receita de bolo.
é inspirador, sua jornada é inspiradora. Tem alguns ingredientes que você pode usar, Exatamente. mas é a sua jornada, né? Esses dias eu conversando com o meu sócio aqui na clínica, o Murilo, que foi seu professor, aí... Meu professor de física, gente. Aí ele é professor de física, Murilo Nascente, psiquiatra e empresário, né? Dono do Colégio Lumen aqui em Anápolis. E aí a gente tem boas conversas. E de vez em quando, há um tempo atrás, ele me deu alguns conselhos. Mas ele falou assim, cara, você não vai seguir. E tá tudo bem, porque você só vai aprender vivendo. Não dá. Então não tem é uma coisas receita que você de só bolo. vai aprender. E não dá pra teorizar tudo, né? Eu posso me inspirar, eu posso ler grandes autores e olhar para várias histórias, mas empreendedorismo, gente, empreender, você não vai aprender num livro, você não vai aprender em palestra, é pele em jogo mesmo. É entender que terão dias que você vai ficar 22 horas ligado. E é você e você ali, e o mundo achando que você tá princesinha da Disney com as coisas e você tá ali. Teu coração tá na berlinda, estômago você nem tem mais, né? É ruim? Não, mas faz parte do jogo sempre. Você só aprende jogando, não tem como. Faz parte do Então, show, né? Se tiver alguma coisa assim que eu possa destacar hoje, é que as pessoas se permitam experienciar, viver, se expor às experiências dentro do empreendedorismo. Com medo mesmo. Com o manual na mão, ouvindo podcast bacana como esse, escutando conselheiros relevantes, mas enfrentando a jornada que não é glamurosa. Não tem nada de glamour. Nada Mas vale de muito a glamour. pena. Mas vale muito a pena. Traz muita realização, e também né? entender que volto àquilo que você me perguntou, tá, Bruno? Ah, Jane, mas eu não tenho essa coisa de empreender, de fazer. Eu quero ir para uma carreira, digamos, mais tradicional. Eu quero fazer concurso. Tem algum problema nisso? Nenhum, gente. Vai lá, segue teu jogo. Você não precisa ficar presa a um padrão, a um molde ou nada específico, né? Legal. Sim. De fato, e assim, as pessoas precisam entender que a jornada, além de ser única, ela é gratificante, né? E persistência define o empresário, né? E quando você começa a entender isso, você começa a ser mais feliz, né? Porque o que é a felicidade? A felicidade é o intervalo da tristeza. Né? Você vive o dia todo lutando, não é nada romântico, não são rosas, né? Vai ter dores, vai ter altos e baixos, vai ter meses que o empresário não vai receber, porque ele precisa pagar a folha, precisa pagar aquilo. Muitos meses, às vezes. Exatamente. Então, assim, há muitos e muitos anos não andar com o carro do ano. Vai bastante também. Mas é que faz parte, né? Faz parte do show. Então, assim, quer empreender... Não é que é para fazer parte se acomodar com isso. Exato. É entender que aquilo é uma fase, ela pode acontecer, mas que no dia seguinte você vai fazer para que aquele última semana seja a última semana que você viveu isso. Exato. Então precisa ter essa inquietação. Né? Porque senão você fica acomodado também. Que é assim. Não é assim. É para ser super produtivo, é para trabalhar 20 horas por dia, não. Tem dias que você vai ter tua pausa, vai ter tua liberdade. Então, também não é essa lamúria toda, não. Mas é entender que existem fases, quanto tempo eu quero viver essa fase? Eu vou fazer de tudo para que essa fase passe o mais rápido possível. É a decisão de prosseguir. Decisão. Não parar no caminho e se lamentar, mas decidir. Pedir ajuda, prosseguir. Se abrir, falar, olha, não consigo mais, aqui eu travei, aqui eu cheguei no meu limite, eu preciso de ajuda, eu preciso, então, exercitar essa vulnerabilidade também, que ela é tão humana e tão necessária, né, preciso bater um papo com você, eu tô errando, ontem era 10 e pouco da noite, um grande amigo meu, de infância,
e a gente se reconectou depois, através até de negócios. Então, o presente da vida, porque se eu estivesse olhando para ele e ele olhando para mim como aqueles amigos da adolescência, talvez a gente nem falasse do que a gente fala hoje de negócios e tudo. Ele me mandou uma mensagem: Jane, tô aqui, fiz um curso o dia inteiro, me veio um insight, o que você acha disso? Na mesma hora, parará. Ele falou: massa, bom, era isso que eu já estava pensando, vamos embora, porque é isso. Sim. Levanta a mão, pede ajuda. Sim, sim. Acho que pedir ajuda é uma das dificuldades do empresário que não conhece a si mesmo. Quando você entende as suas fronteiras, você sabe até onde você consegue, você sabe que você precisa de outras pessoas também. Sim. Como a sua ajuda, que eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas, né, compartilhando a sua história, discutindo esses assuntos que são tão atuais, né, isso também é ajuda. Né? Procurar ajuda muitas vezes, quando a tristeza ela não vai embora, de um psicólogo, como Wesley, ou em uma consultoria, né? Mas entender que a jornada se faz a 4 mãos. Sim. É importantíssimo isso. Não tenho sócio, não tem problema. Mas tenha pessoas que vai ombrar contigo e vai fazer com que você chegue aonde você almejou chegar, né? Não caindo na máxima de Schopenhauer, mais uma vez, na ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Mas entender que existe propósito ali. Muito bom. É isso aí. Poderoso esse ao vivo, hein? Eu nem olhei tava com aqui, medo do ao vivo. Passou uma galera aqui. Um beijo a todos. Ó, galera, passou a galera agora esse horário, né, já. Desculpe aqui quem eu não vi, olha, não Mateus, falei, mas um grande Mateus, beijo. pelo nome assim, eu não tô identificando. Ele falou, fez um elogio a mim aí. Olha, gente, eu preciso falar. Eu sou Giane Honorato Braga, né? Meu nome é em homenagem à minha tia, que também é Giane Honorato. Então é sempre uma situação. Tem Giane Honorato aqui. Então é Giane Honorato Braga e Giane Honorato Tretel. Grande beijo, tia. Uma grande inspiração para minha vida também, essa mulher tão ousada, disruptiva, e que ela segue e faz aquilo que pulsa no coração dela. Doa quem doer, seja como for. Então, de muita autenticidade, um beijo enorme para você. Legal, tem aqui o Vinícius também, meu eletricista, Eletro Vinícius, o cara. Tem o Matheus, que provavelmente foi meu paciente, está aqui também, deixando aí. Gente, a Nicole, minha prima, que linda! Ué, você mandou lá do Mato Grosso. Ela tá aqui, ó. Tá, Método Supera. Meu amor, eu te amo, Maria. Dani. Oscar. Mulher tá dando declaração de amor aí? Pois Você tem que retribuir agora. Isso. Eu acho que essa esposa merece um day spa no Mandarim. Com viu? toda certeza. Tô Ela tá tentando achando me que vender isso essas desde os bastidores. esposas... Stephanie, É o você meu acha compromisso. que é um ótimo presente para uma esposa? Claro. Fundamental para manter 100 anos de casamento, inclusive. Acho. É bom manter 100 anos de casamento, significa que você vai viver mais de 100 anos. É né? lógico, Exatamente. gente. Essa vai ser a média, ó. A gente vai trazer o modelo de zonas azuis pro Brasil. Legal. Mas é isso. Obrigado, Matheus, obrigado pela referência aí. É isso, gente. Esse é o podcast, não é uma receita de bolo, né? Então você que está acompanhando aí no YouTube, clica no sininho, né, para receber as notificações, curte o vídeo, comenta, compartilha com outros empreendedores que possam também se beneficiar do conteúdo valioso que a gente oferece aqui, que os nossos convidados trazem. Muito obrigado pela audiência, obrigado Jeane, obrigado Bruno. Olha, Mandarim Spa Anápolis mandando Então, coraçãozinho. olha só, esse pessoal aí tá... Fih, é time é time, né? Fecha junto com você. Um grande beijo, Stephanie. Obrigado a Stephanie, minha esposa maravilhosa, que eu tanto amo, pelo E apoio. que vai merecer um day spa no Mandarim. Não, eu já estou dizendo, ela vai. Que dia que você quer ir, amor? Amanhã? Vixe. Então pode marcar. Tá vendo? Amanhã. Boa. Ela merece mais. É isso, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada pela Obrigado, oportunidade que vocês me deram, pelo papo profundíssimo aí. Eu tô aqui para servir, para trazer, para compartilhar eu, Mandarim Spa Urbano, o Dia do Amor Próprio, né? E o que a gente puder fazer aí juntos vai ser Legal. sempre Qual que é o seu presente. arroba, Jeane? Assim, arroba das empresas. @Giane Honorato, Giane, Honorato com H, Mandarim com N de navio no final, Spa Anápolis e @Dia do Amor Próprio. Legal.
Meu nome é Wesley Venâncio, sou psicólogo. Quem quiser seguir aí, eu falo umas Gente, coisas lá, de é vez em quando. o psicólogo esse homem, viu? Ele é muito bom, viu, Verdade, gente? sim. Ele é incrível. Recupera uma galera quase que recuperaram. Valeu. E aí, Bruno, fala o seu arroba aí. Bom, meu arroba é Eu Nascimento Bruno, meu Instagram pessoal, e o meu empresarial é arroba Berit Group, tá? Segue lá, acompanha a gente, que a gente tem umas coisas legais pra gente conversar. É isso aí. Até mais. Um abraço. Muito obrigada.